Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 23. Mateus, capítulo 23. Glória a Deus. Aleluia. Quantos aqui estão felizes com Jesus nesta noite? Aleluia. Jesus está neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 23, a partir do versículo 1 em diante. Vamos ler. Todos encontraram? Diga amém. Amém. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, e eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens de Rabi. Mas vós, porém, não sejais chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado. Mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus irmãos, estes minutinhos que nós temos nesta noite, eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração, porque a palavra de Deus não é por conta do pregador, não, mas a palavra de Deus, só em a gente ler ela entra no nosso coração, penetra, né? Como diz o escritor, no fundo da alma, dividindo alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esta é a palavra de Deus que nós temos aqui conosco, neste dia feliz, porque podemos dizer que não há um privilégio maior do que estarmos diante da ceia do Senhor aqui, para participar do pão e do vinho. Esta é a penúltima ceia do ano. Nós teremos em próximo mês a última ceia, e este é um privilégio de 2023, né? E este é um privilégio que a igreja ela tem nesta noite, de estar diante da mesa, de estar na casa de Deus. E como o presbítero estava falando aqui no começo do trabalho, lugar onde Deus opera milagre, lugar onde Deus dá vitória a crente, lugar onde Deus levanta aquele que está caído, lugar onde Deus cura aquele que está doente. Aleluia! Porque onde Jesus está, alguma coisa acontece, irmão. Aleluia! Oh, glória a Deus! E se Jesus está aqui, Ele está operando aí onde você está operando aqui onde eu estou. Jesus está operando neste lugar, e nós estamos sentindo o seu operar neste lugar. Glória, pois, a Jesus. Glória, pois, a Jesus. Aleluia. Jesus está neste lugar. Você já glorificou Ele aí onde você está? Aleluia. Ou você está preocupado com o que você deixou lá fora? Mas Deus tem uma palavra para você nesta noite.
Aleluia. Glória a Deus. Jesus está aqui, quer ser adorado. Aleluia. A gente está no mundo aí quando botava um jogo de futebol, como eu fiz muitas vezes, diante daquele ídolo ali que funciona quase como idolatria, me ajoelhava e gritava pelo meu time ali dentro da minha casa, a ponto de às vezes cair no chão em prantos, porque o time tinha perdido. E feito um louco, gritando, dizendo, vai, 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 dentro da minha casa. Isto é uma loucura para aqueles que conhecem a palavra de Deus. Mas nós estamos aqui, não exaltando um time de futebol, mas nós estamos dizendo que o dono do universo, aleluia, aquele que nos salvou, nos libertou, nos transformou, que tem misericórdia de mim e de você, Ele está aqui nesta noite, Jesus. Eu vim aqui para te adorar, Jesus. Eu vim aqui para te dizer o quanto és grande na minha vida e o quanto eu preciso de ti. É isso que nós viemos fazer aqui nesta noite. Não fique calado. Jesus quer ouvir o seu glória, o seu coração nesta noite. Aleluia. Mas Deus tem uma palavra para nós que às vezes nos preocupamos com tantas coisas externas e por vezes nos esquecemos das principais. Esse texto, Jesus chama a multidão. Diz o texto em Mateus capítulo 23 que Jesus então chama a multidão, fala à multidão e aos seus discípulos. E Jesus começa a falar de um grupo muito famoso na Bíblia, que são os fariseus. Havia muitos grupos na época de Jesus. Havia muitas divisões do judaísmo, muitas ideias, pessoas que pensavam de um jeito e outras que pensavam de outro jeito. E Jesus, no tempo em que ele se apresenta, ele fala, Jesus tem um embate com esses grupos. Jesus em alguns momentos tem embates com os saduceus, que era um grupo formado em sua maioria por sacerdotes, que criam nos 5 primeiros livros da Bíblia, mas não criam na tradição rabínica, não criam em anjo e muito menos em ressurreição. Eles tinham a lei de Moisés como a única regra de fé e prática, e conhecendo ela, não precisavam de mais nada. Esses eram os saduceus. E Jesus, em alguns momentos, tem embates com eles. Jesus conhece no tempo dele os zelotes, que era um grupo que achavam que precisavam fazer uma revolução para libertar Israel do poder de Roma. Eles faziam dissensões, revoltas, revoluções para tentar libertar o povo de Israel do jugo romano. Um dos discípulos de Jesus provavelmente era um zelote. Quem não lembra de Simão, o zelote. Havia outro grupo na época de Jesus chamado os essênios. Eles eram um grupo que eles iam para os desertos para lá ficar longe das coisas que eles consideravam impuras. E eles moravam lá pelos desertos, afastados da sociedade. E na época de Jesus existiam estes grupos chamados de essênios. Por exemplo, eu não estou dizendo que João Batista era um essênio, mas a vida de João Batista exprime muito o costume dos essênios. João morava e João pregava no deserto. Vestia roupa de pele de animal simples, da simplicidade, comendo gafanhoto e mel silvestre. Os essênios faziam parecido, moravam nos desertos, afastados de tudo, tinham uma alimentação extremamente regrada
e achavam que com isso estariam se purificando. Jesus tem contato com este grupo, mas nenhum dos grupos Jesus tem um embate maior do que os fariseus. E é interessante, porque quando este grupo, chamado de fariseu, que significa separado, ele começa a se formar, eles têm uma boa intenção naquilo que eles desejam. O nome fariseu significa separado. E o desejo deles era se separar das corrupções daquele mundo em que eles viviam. Eles estudavam as escrituras a fundo. Eles eram como que detentores da lei de Moisés. E assim, diferentemente dos saduceus, eles acreditavam em anjos e acreditavam também na ressurreição. Mas não teve grupo onde na nossa linguagem Jesus tenha quebrado mais a cabeça do que o grupo dos fariseus. Não existe outro. Com ele Jesus tem muitos embates. E muitas vezes eles tentam pegar Jesus com as suas pegadinhas teológicas, a ponto de muitas vezes perguntarem a Jesus, de pegar uma moeda, por exemplo, e dizer a Jesus: olha, por que os teus discípulos não pagam, por que o teu mestre não paga o imposto? E Jesus ter que responder a eles e dizer assim, pegar uma moeda e dizer: de quem é esta imagem e esta inscrição aqui que tem nessa moeda aqui? Quando perguntam a ele se é para não pagar ou não pagar imposto, Jesus diz: de quem é esta imagem? Eles dizem: de César. Jesus diz: então pronto, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Em muitos momentos eles tentam pegar Jesus em algumas pegadinhas, mas não conseguem pegar Jesus, porque não tem quem engane o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não tem. Aleluia. Os homens se inventam um bocado de coisa aí, mas não conseguem, aleluia, colocar Jesus em maus lençóis, porque Deus tem resposta para tudo. Quando o homem vem com os caju, Deus já está com as castanhas assadas no fogo. Aleluia. Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos. E em nenhum momento eles conseguem abater a Jesus. Mas, e por que é um dos grupos que mais Jesus tem embate com eles? E esse é o grupo em que Jesus mais se preocupa que os seus discípulos não se tornassem. Em muitos momentos, uma certa vez com os discípulos, Jesus chama eles e disse assim a eles: olha, tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Tenham muito cuidado com isso. Em muitos momentos Jesus chama os seus discípulos. E quando eu digo chama os seus discípulos, esta palavra é para mim e para você, porque nós somos discípulos de Jesus também, estamos aqui. Aleluia! Que eu costumo dizer que às vezes a gente escuta a palavra de Deus e a gente só pensa nos de fora, mas muitas vezes Jesus chamou os de dentro, aqueles que andavam com Ele todos os dias, que viam os seus milagres, que viam que Ele operava. E Jesus tem uma preocupação, irmãos, tão grande conosco, porque Ele não quer, irmãos, que a gente viva uma vida vazia da presença dEle. Ele não quer que a gente viva, irmãos, no pó, acabado, sem graça, sem poder, sem fé. Não! Jesus nos chamou, Ele disse assim: hoje que eu tenho vida para vocês, e a minha vida é vida em abundância. Aleluia! Jesus tem vida em abundância para crente aqui nesta noite, para bater no poder do inimigo, para te colocar de pé. Aleluia! Para te encher da presença dEle, do fogo dEle, da graça dEle. É isso que Jesus nos chama.
Mas em muitos momentos, ele chama os seus discípulos mais íntimos e diz assim: tenham cuidado, para que vocês não se tornem como os fariseus. Sabe por que Jesus disse isso? E Deus sabe que eu trouxe até o meu livrinho aqui, onde eu anoto algumas pregações. E quanto mais eu folheava, Deus dizia: não é isso, é aquilo que eu disse aqui no coração. E Deus sabe de todas as coisas. Ele chamava os seus discípulos e dizia: tenham cuidado, porque eu tenho uma preocupação muito grande com vocês. Eu não quero que vocês se tornem como eles. Aleluia. E como eu disse aos irmãos, eles não começam daquele jeito. Eles não começam a ser, como Jesus diz no capítulo 23, hipócritas. Como eles eram na época de Jesus, eles não começam daquele jeito. O objetivo dos fariseus era a fidelidade ao Senhor. O objetivo do grupo deles era ser serem fiéis à lei de Moisés e ser fiel aos profetas e aquilo que a palavra de Deus diz. Este era o objetivo deles. Mas uma das coisas que eles se esqueceram, e Jesus vai dizer isso em muitos pontos do capítulo 23, é se esquecer da essência das coisas. Eu vou chegar lá. Jesus chegava num dia de sábado e dizia assim: via alguém doente, e Jesus dizia: eu vou curá-lo. Aí quando Jesus curava, os fariseus diziam: opa, peraí, como é que pode curar em sábado? Não pode, sábado é dia de descanso. E Jesus olha para eles e diz assim: vocês estão preocupados em guardar o sábado? Mas este que eu acabo de curar estava assim enfermo há muitos anos. Vocês estão olhando para o preceito sem nenhum tipo de misericórdia. Estão como preocupados muito mais com pequenos detalhes, com pequenas coisas, e estão se esquecendo da essência das coisas. Em muitos momentos, quando Jesus vai até eles estão preocupados, por exemplo, com lavar as mãos. E diz a Jesus: olha, os discípulos dele não lavam a mão, não. Aí Jesus diz assim a eles: olha, Jesus não condena o mandamento, porque o mandamento é para ser cumprido. Mas Jesus diz assim: opa, mas peraí, vocês estão preocupados com lavar as mãos? Tudo bem, isso é um detalhe. Aleluia! Mas o que contamina o homem não é o que entra pela boca. O que contamina o homem é o que sai da boca. Porque o que sai da boca nasce lá no coração. E o que nasce no coração são as invejas, são as críticas infundadas, são os preconceitos, são as mágoas, e elas brotam as raízes de amargura. E quando elas nascem no coração e elas tomam conta dele, a boca só fala aquilo que desagrada a Deus. Palavras amargas, palavras agressivas, palavras de crítica, murmurações, coisas que são ruins. E vocês estão preocupados porque eles não lavaram as mãos.
estão preocupados com os detalhes que são extremamente pequenos e não vão influenciar em nada, quando dentro do coração de vocês precisam arrancar esta raiz de amargura, este mal que contamina a mente, que contamina o coração, que torna os pensamentos tenebrosos, porque eu estou aqui, Jesus está aqui, aleluia. Isto contamina a alma. Aleluia! Isto impede que eu encha vocês. Isto impede que eu os cure. Isto impede que eu arranque a raiz de amargura do coração. Isto impede que eu abra a porta de vitória. Isto impede que eu dê a cura. Isto impede que eu mande a resposta. Ai, Deus. Meus filhos. Meus discípulos aqui nesta noite. Jesus está dizendo: eu tenho tanto zelo por vocês, mas não quero que vocês se tornem como eles. Eu já vou terminar. Nosso pastor está chegado. Jesus, Ele diz assim na sua palavra, olha, a gente já vai terminar. No capítulo 23, mais à frente, Jesus diz uma coisa que aí ela fala profundamente ao meu coração, porque ele diz aos fariseus, ele diz assim: vocês coar um mosquito e engolem um camelo. Em outras palavras, nosso pastor nos autoriza a encerrar aqui. Ele diz, escute só, ele diz: vocês, veja só, se preocupa com uma coisinha pequenininha. E usa um coador para não deixar passar um mosquito. Mas vocês abrem a boca e engolem o camelo inteiro. Às vezes a gente não deixa passar uma coisinha do nosso irmão, uma coisinha, uma palavra que se perde, que o tempo apaga. Porque quem sabe quem você é, antes de tudo, é Deus. Você é isso, você é aquilo. Se você não for, aquelas são palavras ao vento. Quem conhece a tua vida é Deus. Quem sabe o que você faz é Deus. Quem sabe as madrugadas que você levanta à noite e dobra o joelho é Deus. Sabe as tuas obras. Mas às vezes uma coisinha, a gente é exagerado. Não, isso aí não. Isso aí eu vou atrás de 5 centavos. Eu vou atrás. Mas Jesus olha para a gente e diz assim: tu me deves uma fortuna que tu nunca vai conseguir pagar, que é a tua alma, e custou o preço de sangue.
eu te perdoei, eu te lavei, eu te trouxe e te fiz assentar entre os príncipes da minha casa, eu te limpei, eu coloquei o teu nome no livro da vida. Como tu podes me pagar tudo que eu te fiz? E às vezes a gente, com estas exigências das pequenas coisas, esquece das coisas mais importantes. E a mais importante de todas é que Jesus está contigo. Ele não te abandonou. Ele está aí do teu lado. Ele é aquele que purifica o teu coração. Ele é aquele que lava a tua alma. Ele é aquele que te dá alegria no meio da tristeza. Ei, Jesus está aí contigo. E Ele está dizendo a você: olha para o principal. Olha para o mais importante. Jesus é aquele que passa com um crente quando ele está por baixo. Eu vou encerrar agora, mas Deus está falando com alguém aqui. Jesus está passando com você. Você está assim dizendo: eu estou por baixo. E Deus está dizendo: eu estou contigo por baixo. Aí tu continua comigo. Continua preservando o teu coração aí. Não deixa que Satanás jogue dentro dele setas diabólicas para tirar toda a minha presença. Pois daqui a pouco a roda gira. E eu estarei contigo andando por cima.